Olá, que tal? Muito boa tarde, ladies and gentlemen, ou bom dia para quem ainda não almoçou como eu. Estamos aqui mais uma vez com mais uma arena de experiências da Splendor Brasil. Hoje estaremos conversando com Renate Miller, essa psicóloga, consteladora, helper do Petro, que entre várias outras formações e capacitações com pós-graduação em neurociência, vai contar um pouquinho dessa trajetória, da experiência dela de transformação nesse caminho todo. Vamos chamar aqui o nosso parceiro de toda a terça e quinta, André do Carmo. Vamos entrando aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, olá! Oi, que tal? Buenas, André, tudo E aí, jóia? Ricardo, tudo ótimo? Como é que estão Tudo aí? especial. Vamos chamando a turma. Vamos chamar a Renate aqui? Vou Oi, Renate, Nanda. chamar ela aqui, já tá na área. Vou mandar aviãozinho Mandem para coraçõezinhos, tragam seus comentários. Ah, Olá, bom Renate! dia, bom dia, Bom dia, Renate, Bom dia, prazer. bom dia, muito prazer. bom dia, muito bom te ter aqui, te acompanho nas tuas lives de segunda-feira também, além dos teus trabalhos maravilhosos, né? Então, esse currículo fenomenal de muita bagagem, muita experiência, é, é esse o nosso propósito, compartilhar essas experiências que transformam para que as pessoas vejam que nem sempre tudo cai do céu e que é tão rápido, né? Mas que é um grande processo de transformação. É E que, verdade. à medida que a gente vai se transformando, a gente vai se tornando melhor e podendo trazer mais entregas também. Renate, conta um pouquinho quem tu és, então, para que a gente possa, para que o nosso público possa te conhecer um pouco mais. Bom, quem eu sou, eu venho descobrindo, né? Então, é uma coisa que eu diria que é um eterno caminhar em direção a nos descobrir. Então, eu vou trazer um pouquinho do que eu já conheço de mim mesmo, né? Ótimo. A minha mãe dizia que eu sempre fui muito curiosa e fazia perguntas que às vezes apertava ela para responder, do tipo, por que a gente está aqui? O que a gente veio fazer aqui? Aqui na vida, né? Então, ela me dizia para ter uma família, para ter filhos, para ter uma profissão, e o que mais? E o que mais? Eu não, para mim, essa era uma resposta que ficava incompleta, né? E aí eu acho que foi o Pathwork que realmente me respondeu, né? O Pathwork, para quem não sabe, é um caminho que eu diria psicoespiritual, né? Que liga o psicológico com o espiritual não religioso, mas o espiritual que transcende, né? É uma abordagem transpessoal que transcende o pequeno ego e que nos dá uma dimensão maior de nós mesmos, né? Então, eu estou aqui, né, trazendo, digamos, aspectos desenvolvidos, né, que a gente pode chamar de qualidades, e trazendo aspectos a desenvolver, que a gente pode chamar de defeitos, né? Então, eu e eu diria todos nós, humanidade, com exceção de alguns avatares, né, que chegaram aqui, que vão chegar, nós estamos aqui para trabalhar, para trazer de volta, né, essas, essas partezinhas, porque, digamos assim, eu entendo que enquanto alma, nós escolhemos, né, trabalhar essas questões que não são minhas, não são tuas, são do todo, elas estão em desordem no todo, e nós optamos por trazer para qual é a nossa tarefa? É realmente acolher esses aspectos em nós. Mas o que a gente faz na maior parte do tempo? A gente tenta esconder aquilo que a gente chama de defeito, não é verdade? A gente tenta botar uma fachada de perfeição quando todo mundo sabe que ninguém é perfeito, mas nos esforçamos bastante para mostrar, né, esses aspectos e, na realidade, eu diria assim, só com um pouco mais de maturidade, eu diria, né, é que a gente vai percebendo que não adianta,
porque todo mundo vê, só nós que tentamos, nos esforçamos para não mostrar, né? Então, quando eu começo a perceber e a acolher esses aspectos, e para isso eu vou usar as minhas qualidades, o que eu tenho de melhor para me ajudar, né, nessa caminhada, eu vou começando a ficar cada vez mais inteira. Então, eu chego aqui na vida com toda uma bagagem a resgatar e, de preferência, a gente espera sair com toda ela já integradinha dentro. Às vezes a gente consegue, às vezes não, né? Mas, por isso, eu muito cedo resolvi que eu queria fazer psicologia, né? Porque essa necessidade que eu tinha de descobrir mais sobre a humanidade, entender mais isso tudo, a psicologia iria me responder. Só que a vida às vezes faz percursos, né? Eu queria tanto que eu estudava numa escola que inseriu no seu currículo um curso no ensino médio profissionalizante de terapia ocupacional. E aí tinham várias cadeiras de psicologia e tal. Eu, maravilhada, vou fazer isso porque isso já vai me levar antes ainda para o que eu quero, né? E só que aquilo foi o grande desvio que eu fiz, né? Porque eu não gostei das professoras profissionais de psicologia que eu tive que fazer um estágio, isso lá nos anos 70, eu tive que fazer um estágio num hospital psiquiátrico. Naquela época, o tratamento básico era eletrochoque, né? Eu atendi, fiquei 6 meses numa unidade de pacientes crônicos. Naquela época ainda a loucura era institucionalizada, né? Então, assim, pacientes que estavam há 20 anos depositados lá. Então, para mim, com 16 para 17 anos, tipo, é isso que eu vou fazer, é com isso que eu vou trabalhar. E aí, às vésperas do vestibular, eu saí correndo. E, de acordo com aqueles exames, né, os vocacionais, né, os testes Sim. vocacionais, eu tinha facilidade de comunicação, então eu saí da doença e fui para fazer comunicação social. Naquela época, na PUC, FAMECOS, famosa, né, que era a faculdade lá. Então, eu saí da loucura para a festa, né? E me dei muito bem os primeiros 15 anos da minha profissão, desde que eu comecei já a faculdade, eu já comecei a trabalhar, era nessa área. Trabalhei em agência de propaganda, até que eu tive, nos últimos 7 anos nessa área, a minha empresa, né, de marketing promocional. Até que, dentro disso, começou a bater na porta de novo o anseio pela psicologia, né? E foi um processo até eu chegar e ver que, embora eu gostasse, embora minha empresa estava bem, estável, tive uma sócia, que até hoje a empresa fez 30 anos há pouco tempo, eu não era mais aquilo, né? E aí eu fiz talvez a minha grande virada, né? Sem saber o que eu iria fazer, eu disse: aqui terminou o meu tempo, né? Ninguém acreditava, achavam que eu iria montar uma outra agência, enfim. Mas eu não era nada disso mesmo. E só depois de quase 6 meses é que eu disse: ok, vou fazer vestibular para psicologia. Se der, ok, eu entro e vamos ver o que acontece. E foi assim que eu fiz. Simultaneamente, a pessoa que eu conhecia, que foi a pessoa que trouxe o PEFA para o Brasil, com a qual eu fiz um curso, ela me disse: eu vou te chamar para te participar, eu estou trazendo os americanos para cá para dar esse curso. E foi aí que o PEFOC entrou na minha vida. Então, eu fiz parte da primeira turma de PEFOC do Brasil, né, coordenada por americanos, e trouxe essa metodologia aqui para o Rio Grande do Sul, né? Isso tem 94,
né? Foi quando eu trouxe. Então, tem quase 30 anos aí, né? Nath, um dos públicos que nos acompanha bastante também são os jovens, né? E a gente tem essa, por isso que a gente coloca a Arena de Experiências, porque a gente sabe o quanto os jovens eles são ansiosos, né? E de buscar a assertividade. Nós já fomos, né? E como tu disseste, não, isso daqui eu não quero ficar trabalhando, eu vou para uma outra coisa que tenha mais alegre. Olhando para trás hoje, como é que tu dirias? Alguma coisa foi errada? Já tinha como acertar de cara? Ou tudo isso faz parte desse caminho dessas nuances, dessas curvas de rio e que serviram de alguma maneira para esse teu desenvolvimento todo? Eu vejo assim muitos jovens bastante perdidos, né, quando começa a chegar perto da coisa da escolha da profissão, né? É uma escolha difícil, tu ainda é muito jovem, não tem noção de vida, né? A menos que já tenha uma coisa muito, tu vê, eu tinha, né, psicologia, e mesmo assim teve um desvio de percurso, né? Mas eu sempre digo que tem um nível que assim, não há erro. Porque eu aprendi muito nesses 15 anos da comunicação, né? Eu aprendi muito, eu diria assim, eu não sei se eu seria a profissional que eu sou, psicóloga hoje, se eu tivesse feito direto psicologia e com 22 anos estivesse no consultório, Sim. né? Nesses anos todos, eu fui funcionária, eu fui empresária, eu tive funcionários, então a minha vivência de vida, né, foi muito diferente. E eu me lembro, assim, isso sempre estava presente, porque eu trabalhava com empresas que me chamavam para mim promover os produtos delas, né? E muitas vezes eu chegava na empresa, vamos lançar tal coisa, aí eu começava a fazer perguntas do quanto a empresa estava estruturada para levar aquele produto para o mercado. E muitas vezes eu olhava e mostrava para a empresa que, tipo assim, não adianta tu levar para o mercado uma coisa que tu não vai ainda ter condições de atender a demanda, né? Então, o cliente chega pela porta e tu joga fora ele pela janela, porque tu não vai ter estrutura para isso. Então, muitas vezes a gente trabalhava a nível da equipe, né, para que essa equipe tivesse prontidão para poder fazer esse movimento, né? Então, ali já estava a psicóloga em mim, né? Mas quando eu me dei conta que isso foi um processo, porque assim eu fui começando a sentir que tinha um vazio dentro de mim, né? Eu tinha um casamento, eu tinha filho, eu tinha uma empresa estável, financeiramente estável também, mas tinha um vazio que eu não conseguia explicar por quê, né? E eu acho que assim, quando a gente sente isso, é porque tem algo que a alma está pedindo e que a gente não está fazendo a trilha da alma, né? Então, eu comecei a fazer muitos trabalhos para me autoconhecer. E quanto mais eu fazia esses trabalhos dentro das várias áreas da psicologia, mais eu queria. Eu comecei a ler livros de psicologia e deixei de ler os livros de marketing, entende? Então, assim, isso começou a reverberar muito forte dentro de mim, né? Então, até eu chegar a ver, e foi num curso que eu fiz, né, um workshop de final de semana, que me veio como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos e veio, não é mais isto. Né? Então, o que eu posso dizer para o jovem, não te preocupa em ter que acertar de cara, sabe? Se tu não tem algo que assim é isso, e às vezes até a gente acha é isso, né? E chega lá e não é bem isso, né? Mas assim, pega tudo que a vida está te dando agora, sabe? Seja numa formação profissional, seja
com os teus amigos, seja no Pathwork, que a gente fala muito, aquilo que está fora está dentro, né? Então, o que a minha família está me mostrando de mim, né? O que os meus pais, que são o grande espelho, bem, aquele, sabe, espelho de maquiagem que a gente vê bem grande o rosto, Que assim, amplia, né? é espelho daqueles bem agrandados, para a gente poder olhar o que está neles e que a gente precisa resgatar em nós. Aquilo que eu não gosto neles é a minha maior tarefa de acolher em mim, né? Não adianta querer mudar eles. Então, a vida vai me trazer cenários que vão me convidar a dizer sim. E o sim não é só daqui, é um sim aqui. É um sim de ok, sim, né? E se eu estou em dúvida sobre algo, ou eu, por exemplo, tá? Tem circunstâncias que o deadline está ali, né? Tipo, Sim. vestibular, eu tenho que me inscrever, para onde eu vou, para o que eu vou me inscrever, se não tem nada que me inspire, vai para aquilo, um curso que vai ser genérico, que vai te dar pelo menos uma base, né? Aí eu costumo dizer assim, administração e psicologia são 2 cursos que eu acho que deveria ser base para todo mundo. Para todo mundo, né? Todo mundo. Renate, eu vou aproveitar, posso aproveitar para fazer umas perguntinhas, abrir aqui para o pessoal também, se quiser fazer perguntas aqui para a Renate, pode escrever aí. Eu vou, porque a gente gosta de trazer muito essa questão da experiência, né, pessoal, assim, né, e eu gostaria de perguntar, trazer isso mais palpável para o pessoal, por exemplo, na sua experiência, pode ser de jovem ou de mais de adulta, vamos chamar de máscaras que você falou antes, né, quais foram as mais difíceis para você trabalhar e que talvez você continue trabalhando até hoje e para encaixar isso com os jovens também, né, que criam isso a partir dessa convivência com os pais, né, com os professores, né? Talvez trazer um pouquinho mais dessa sua experiência, como foi. Tá. Tem pais que me perguntam como é que eu faço para que os meus filhos não tenham máscaras. Esquece, não existe essa possibilidade, né? Todos nós vamos, é uma ânsia no sentido de eu quero ser aquilo que eu acho que esperam de mim, né? Então a criança muito cedo ela percebe o dito e o não dito, especialmente muitas vezes o não dito que está ali, mas a criança capta, né? Então ela sabe que isso não é legal, aquilo vai agradar papai, assim daquele jeito vai agradar mamãe, e eu vou me formatando, né? Eu vou mandando para o porão da inconsciência aquilo que eu vejo que não é bom, que não gostam, né? E eu vou trazendo aquilo que eu acho que vão gostar. Mas o que a gente traz e que a gente procura agrandar como característica da minha máscara? Aquilo que eu tenho de melhor. Eu vou usar as minhas melhores qualidades como as minhas maiores defesas. Defesas, eu quero dizer, para ser aceita no mundo, né? Então, o Pathwork trabalha muito bem com isso. Ele fala que existem 3 grandes grupos de qualidades essenciais que todos nós temos: amor, poder e sabedoria ou serenidade, né? Então, de acordo com aquilo que flui mais dentro de cada um, nós vamos usar uma dessas fachadas, uma dessas características e vamos botar na nossa fachada para sermos aceitos, né? E vai funcionar porque é fácil eu expressar isso. Isso é uma qualidade que eu já trouxe desenvolvida, né? Então, por exemplo, eu não gosto de rotular, porque a gente tem essas 3, né? Mas uma, digamos que é mais acentuada, às vezes numa determinada área, né? Pode ser que na área afetiva seja outra, na área profissional outra, né? Mas, por exemplo, na área afetiva, eu sempre fui muito serena, né? Então,
para mim era difícil expressar os sentimentos, né? Eu trazer aquilo que eu estava sentindo. Então, tanto o bom quanto o ruim. Então, tipo, não, tá tudo bem, aquela coisa assim de ter que discutir a relação, ai, melhor não, deixa assim, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. E é claro que tudo, né, que a gente não traz a verdade vai ter consequências, né? Então, às vezes, uma discussão, até uma briga que seja de bom tamanho, né, com respeito ao outro, é fundamental, né? Duas pessoas serenas, eu diria que só papo cabeça, nós não vamos ter uma relação de intimidade, né? Pode ser ótimo, não se briga, e tem muitos casais que acontece isso, mas é aquele, sabe, a lagoa está sempre na mesma espelho. Não há nada, nada se move, nada acontece, não há crescimento, né? Então, as relações precisam instigar, seja relação afetiva, seja relação de amizade, seja relação profissional, elas precisam nos provocar para que a gente cresça, né? Uhum. Instigar é uma coisa, sofrer é outra. Sim. Bem importante. Às vezes, para crescer tem que sofrer. O sofrimento é quando a gente resiste. Aí a gente sofre, né? Quando eu posso relaxar e me entregar para aquilo. Agora, eu sofro porque eu estou brigando com alguma coisa que eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar o jeito do meu marido, eu não consigo aceitar o jeito da minha sócia, eu não consigo. Tu entende? Aí eu vou sofrer com aquilo. E como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, um aspecto de casal, assim, quando eu não aceito alguma coisa, como é que a gente pode dar uma dica para a gente trabalhar isso? Eu sei que tem coisas bem, bem práticas. Aquilo que me incomoda no outro é meu. Uhum. Olha para aquilo e diz ok. Eu também tenho isso. Aí tem pessoas que dizem, não, só um pouquinho. Me incomoda profundamente o jeito egoísta e individualista dele. Ele só pensa nele. Pergunta para as pessoas que me conhecem. As pessoas que me conhecem, elas sabem que eu sou uma pessoa super dadivosa, super disponível, eu estou sempre pensando no outro. É verdade. Em algum momento da minha vida, eu mandei para o porão o egoísmo, que é necessário, que eu preciso ter, porque se eu nunca pensar em mim, eu só pensar no outro, eu estou num autoabandono, num autoflagelo, e eu vou cobrar isso do outro. Porque a contabilidade dentro de nós, ela é precisa. Eu posso ver alguma coisa no outro que não está em mim? Posso, com certeza, eu vou ver várias coisas, mas isto não vai me incomodar. Percebe a diferença? Eu vou ver, puxa, como a fulana é nervosa, né? Ela, qualquer coisa, ela explode. Mas ok, a fulana é nervosa. Eu não me incomodo com isso. Tá tudo bem. Entende? O ponto, a dica é, me incomodou, tá aqui. Pode estar lá no porão e eu fui para o extremo oposto, né? Eu não sou nada egoísta, eu sou dadivosa. Então eu vou atrair, esse é um ponto super importante. Não é por acaso que eu atraio esta pessoa e não aquela. Eu vou atrair a pessoa certa que vai me mostrar aquilo que eu preciso reintegrar em mim, né? E não é só no negativo. Quer ver? A mesma coisa quando eu olho aquela pessoa e digo, gente, como eu queria ser como ela. Como eu admiro a capacidade daquela pessoa de se expressar, de se colocar, ela tem uma fluência, ela tem. Eu sou toda travada. Eu não consigo. Se eu admiro no outro, isto está em mim. Pode estar prejudicado por um trauma, pode estar, mas está em essência, está em latência em mim.
E se eu pedir ajuda e tiver, seja ajuda profissional ou ajuda da minha própria sabedoria interna, né, que todos nós temos, eu vou conseguir trazer isso à luz. Né? Talvez não exatamente como aquela pessoa, ela foi um modelo. Né? Sim. Nós precisamos de modelos. Né? A gente começa imitando, a criança começa imitando, adultos também imitam. Né? Como profissional, eu preciso ter um modelo profissional que, esse jeito tem a ver comigo. Né? Então, por isso a gente precisa de vários professores, né? Para a gente poder ver, não, ali tem coisa, o jeito daquela pessoa fecha comigo, aquele jeito já não gosto muito daquela forma. E a gente vai se encontrando. Então, o outro me ajuda a me encontrar. Nós não Esse é somos outro seres. aspecto interessante, né, Renate? Dentro desses estudos, todos que tu fizeste, ou seja, tu é uma incansável buscadora de conhecimento exatamente para entender cada vez melhor. Então, como que tu vês nesse conjunto que começou na psicologia, depois o Petro, constelações, a tua pós de neurociência, né? Isso. Como isso te percebe compreender cada vez melhor essas reações? Como cada uma delas dá uma contribuição para a gente também se entender um pouco mais? O que tu pode nos trazer também de dica disso daí? Eu queria deixar também para o pessoal, quem tiver alguma dúvida, comente conosco, tragam suas dúvidas para a gente poder interagindo, que sempre enriquece muito. Sim, sim. Então, eu acho que o bom profissional é aquele que nunca para de se buscar como profissional. Ele sempre buscar se renovar, né? E sim, eu sou uma eterna buscadora, né? Então, por exemplo, o Pathwork, para mim, foi uma abordagem que foi muito interessante porque eu fiz praticamente junto com a psicologia. Então, eu olhava aquelas escolas da psique, psicanálise, humanismo, comportamentalismo e tal, e as pessoas viam tudo isso. Eu dizia, gente, eu não consigo separar. Eu adoro Freud, eu adoro Jung, eu adoro outros, né, do humanismo, enfim. E eu encontrei tudo isso reunido dentro do Pathwork. Né? O Pathwork foi o caminho que mais me levou a ir nas profundezas do meu ser. Né? Sim. Aí, aos poucos, aquilo, o próprio Pathwork foi muito interessante, porque eu estava num congresso internacional do Pathwork na Califórnia, quando eu escutei pela primeira vez falar em constelações. Um pessoal do México disse, a gente está fazendo um trabalho não sei o quê, e começaram a falar. Eu achei tão... não entendi nada, porque é difícil muitas vezes da gente entender mesmo como é que a constelação funciona, mas eu disse, eu quero saber mais desse negócio. Né? E foi muito interessante porque, de novo, foi num e-mail de grupo de lideranças nacionais do Pathwork que uma colega disse, fulana, lá no final, específico para aquela fulana, vai ter um workshop lá, tal, de constelações. Eu, olha... E aí, em 2001, né, eu fiz o meu primeiro workshop de constelações e desde então eu passei a seguir Bert Hellinger, né, e tive o privilégio de, em quase 20 anos, poder seguir um mestre e acompanhar também a evolução dele. Né? Às vezes eu brinco, o que seria se Freud ainda vivesse, o que seria da psicanálise, né? Porque Exato. tudo vai evoluindo, né? E eu vi essa evolução e caminhei com ele nessa evolução dessas descobertas. Então, para mim, foi um casamento perfeito, por quê? Porque a constelação ela vai trazer o sistema, né? Então, se o Pathwork faz eu mergulhar profundamente no meu eu, a constelação me mostra onde o meu eu foi, digamos assim, foi influenciado por esse sistema. Desde o sistema, o menor sistema familiar, né, até o maior sistema planetário. Né? Então, nós somos influenciados por tudo isso. Né?
Por exemplo, se tu tivesse nascido não aqui, e sim, não vou longe, na Bahia, será que tu teria os mesmos hábitos? Eu vi que vocês começaram bem gaucheses, né? Então, será que tu teria os mesmos hábitos? Será que tu pensaria da mesma forma, né? Então, a cultura do lugar onde eu nasci, onde eu vivo, ela me influencia, né? Assim como hoje está sendo comprovado, biólogos geneticistas russos estão comprovando que no nosso DNA estão registradas todas as memórias da nossa ancestralidade. Então, eu não nasci como uma tábula rasa. Eu já trago uma bagagem fantástica de tudo que os meus ancestrais conquistaram, assim como tudo que eles não conseguiram resolver. Então, sem que eu tenha consciência, eu me sinto no compromisso de resolver o que eles não resolveram. Sem consciência, eu me alio. E muito interessante, porque há bem pouco tempo, estudando para dar um curso, eu fui pegar um livro de um discípulo do Freud e li ali, porque ele lia o Freud na origem em alemão, e ele diz que a tradução para o inglês tirou tudo que o Freud falava de alma, foi tirado, porque naquela época já era difícil convencer a comunidade científica daquilo que ele dizia. Se ele trouxesse a alma, então, ele já era execrado, né? Na época. Então, muito do que ele dizia não foi cortado, não foi compreendido. E ali, naquela época, Freud já dizia que os nossos inconscientes espontaneamente se aliam a outros inconscientes afetivamente, né? Então, é isso que Hellinger trouxe depois, muitos anos depois, que talvez nem Hellinger tenha sabido que Freud já dizia isso, né? Sim. Porque ninguém considerou, mas Hellinger trouxe a mesma coisa, né? Então, muitas das nossas atitudes que até eu digo, mas por que aconteceu isso? Por que eu cheguei nesse lugar? Porque sem consciência, por amor, afetivamente, eu me emaranhei na história de um ancestral cuja memória está em mim e eu nem sabia da existência desse ancestral, por exemplo. Tem gente que diz, não, mas eu não sei nada da família dos meus pais. Não precisa saber, teu DNA sabe. Sim. Está te contando essa história, né? Então, a constelação me levou a ampliar esse olhar para uma visão sistêmica, que eu diria que é a chave, né? Agora mesmo, hoje, eu estava fazendo um trabalho para um Tribunal de Justiça aqui do Estado, que eles estão com um projeto que eu estou fazendo parte, e é para levar essa visão sistêmica para os agentes que trabalham com reeducandos nas penitenciárias, né? Então, na fase que é com crianças, com jovens, no Madre Pelletier, eu vou ofertar uma capacitação, um trabalho voluntário que eu vou fazer lá, para ajudar esses agentes que trabalham diretamente com as pessoas que estão cumprindo pena, né? A ter outros olhos, porque enquanto a gente olhar para essas pessoas como marginais, como bandidos, como eles, sim, eles são marginais. Nós os colocamos nesse lugar. Nós, enquanto sociedade, os marginalizamos. Eles estão representando a parte de nós que nós não aceitamos. Hellinger tem uma fala que eu gosto muito, de muitas. A paz começa na alma. Começa dentro de mim quando eu começo a aceitar que eu também tenho energia agressiva, que eu também tenho egoísmo, que eu também tenho preconceitos, que eu também desprezo, né? Aquelas pessoas que são diferentes de mim. Quando eu começo a assumir isso, eu tiro o peso, energeticamente falando, daqueles que estão carregando o pior
de nós, seja na nossa família, seja na sociedade como um todo. Então, aqueles vão cometer delitos, vão cometer crimes e que a lei precisa ser cumprida e eles precisam reparar o dano, sim. Mas é diferente eu poder ver essa pessoa com bons olhos, no sentido de dizer, puxa, que destino difícil ela teve. O quanto, por fidelidade à família, mesmo que ela não soubesse, ela ficou presa àquela história lá atrás mal resolvida e trouxe de volta a desordem para ver se dessa vez podem olhá-la com bons olhos. Mas Sim. nós continuamos execrando. E as próximas gerações vão ter que trazer de novo, porque, né? Então é diferente quando eu vejo que essa pessoa está lá, ela está cumprindo pena, mas eu olho com bons olhos para ela e digo, puxa, que difícil o teu destino, mas eu sei que foi por amor. Então eu te olho com respeito, vendo que tu tá dando conta desse destino. Eu não sei se eu daria, né? Então eu honro essa pessoa com a sua história. Eu não coloco um rótulo nela, marginal, bandido, assassino, né? E à medida que mais pessoas vão tendo essa consciência, isso iria diminuindo, em teoria, né? Com certeza. A gente vê isso em pequenos, eu digo para vocês assim, na minha experiência pessoal e na minha experiência clínica, né? Eu vejo que à medida que a gente vai se apropriando dessa visão, que não é fácil, gente, não é fácil. Eu muitas vezes me pego, tipo, vendo um jornal na TV e vendo aquelas barbáries que acontecem, e aí eu sinto revolta, sim, né? E aí eu preciso respirar e, puxa, que será a história dessa pessoa para ela ter cometido essa barbárie? Posso fazer um relato aqui rapidinho? Por favor. Ontem eu saí para caminhar e aqui em frente de casa tem uma pista bem grande assim para caminhar, né? E eu via que tinha uma menina sentada e um rapaz gritando. Eu estava com fone, não ouvia, só via a expressão dele com uma raiva terrível contra a mulher. E eu passei uma vez, voltei, passei outra vez e só observando. Daí eu tirei o fone, ouvi ele gritando. Eu estava observando porque ele estava com uma coisa na mão. Eu tinha medo que ele batesse nela, né? Então eu esperei, observei. Não era o que ele dizia, não era para ter violência contra ela, mas era uma violência verbal muito forte. Vou tentar resumir bem rapidinho. Em definitiva, afinal a menina se afasta dele e eu fui conversar com ele. Ele estava uma ira gigantesca, assim. Era um catador de latinhas que estava bebendo um líquido branco que não era álcool, porque tinha outro cheiro, não sei nem o que era. Só que eu conversei com ele meia hora. E, cara, ele termina, foi incrível, porque eu me coloquei no lugar dele e fiz justamente isso. Ele terminou me abraçando, me agradecendo, quase chorando, e ele falou que ia pedir desculpa para. Eu conversei muito sobre a família dele, ele, enfim, eu me coloquei à disposição dele, assim, foi incrível. Ele terminou, cara, que ser humano incrível, ele falou para mim no final, né? Então eu acho que é essa a integração que a gente tem que fazer, independentemente da classe social, quem é a pessoa, né? Eu falei, eu vou correr o risco, que risco eu vou correr? Só conversar com ele, né? E ele foi lá, conversou com a esposa, eu saí, eu fui assim, deixei fluir. Não sei o que aconteceu depois, mas eu acho que eu fiz o meu papel, né? Aham. E é isso, tu percebe? Tu trouxe agora uma prova viva do quanto, no momento que eu faço algo que pode mudar a forma do outro ver naquele momento, né? Já fez uma grande diferença. A gente, infelizmente, está numa condição, né, que tem cada vez mais pedintes nas sinaleiras, né? E eu faço experiência assim, eu não sou uma pessoa de ficar dando esmola, né? Eu prefiro dar para uma instituição que eu sei que vão dar comida, que vão oferecer e não ali alimentar. Às vezes até, né, dependendo da circunstância. Mas o que eu faço? Eu sorrio, sabe? Ao invés daquela coisa que muitas vezes a gente nem Não, quer né? olhar, faz de conta que não está aqui, né? Ignora, né? Não existe, né?
Então, eu sorrio no sentido de, eu olho para essa pessoa, ela está cumprindo o papel dela, ela está tendo a experiência de vida dela, né? Se eu olhar para ela como uma coitada, né, eu vou estar enfraquecendo, eu vou estar tirando a força dela. Agora, se eu olhar para ela dizendo, puxa, que experiência difícil, às vezes eu vejo está chovendo e eles estão ali, né? Que experiência difícil, que privilégio que eu tenho de estar aqui, né? Não que a gente não possa ajudar para que esse desnível seja tão grande, acho que sim, podemos, precisamos, mas não olhar para essas pessoas como umas coitadas. Elas estão, assim como eu, fazendo o aprendizado que precisam e estão tendo força para dar conta desse aprendizado, né? Então eu olho honrando a história delas e não vendo-as como fracas, incapazes, né? E talvez eles tenham muita mais força que a gente no mesmo lugar, né? A gente talvez nem Exatamente. conseguia fazer o que eles fazem, né? Então, esses dois pontos eu considero chave no que eu aprendi das constelações, né? A constelação em si, ela é um instrumento que é valioso, mas a gente não precisa necessariamente fazer a constelação para ter essa visão. A visão sistêmica, a visão de que eu não sou só aquilo que eu estou mostrando, eu sou o resultado de uma história muito maior, né? Então, quando eu olho a pessoa, mesmo que eu não saiba da história dela, mas eu posso imaginar, puxa, que difícil deve ter sido a história que ela está carregando para ter esse comportamento, para ter tido essa atitude e tal, né? E a outra coisa é o olhar apreciativo, eu olhar para ela no seu melhor. Eu não vou negar, né? Esse olhar apreciativo veio do Henninger, hoje está na gestão de pessoas, nas empresas, né? Hoje está em muitos outros lugares na psicologia positiva, porque sim, antigamente a gente tinha a coisa que tem que ir lá, tem que cobrar, tem que, sabe? Tu cada vez coloca a pessoa mais em pânico, né? Sim. Então, ao contrário, eu não vou negar a limitação dela, mas eu posso dizer, puxa, tu é muito boa nisso, isso aqui tem feito muito bons resultados para nós, mas aqui, nesse ponto, tu vai precisar melhorar. E isso aqui que tu tem de bom, tu pode buscar com essa qualidade te ajudar nessa limitação. Então, eu estou fortalecendo o melhor dela, para que ela lide com o seu pior, né? Então, eu acho que... Principalmente porque nessa questão da vida, a gente traça aqui, nesse plano, né, temos essas polaridades, não é à toa que a gente vê como no Rio de Janeiro, tem a favela exatamente do lado de bairros tão nobres, tão ricos, com tanto dinheiro, para mostrar que existe isso. E quanto mais a gente vai vendo que existe essa outra realidade e honrando, a gente pode ir integrando e diminuindo mais e mais essa diferença, né, essa polaridade para o novo sistema. Renate, nós já estamos com mais de 43 minutos aqui, eu quero honrar ao teu tempo. Eu queria saber qual era uma sugestão de livros, de repente, que tu pode deixar para o pessoal que está caminhando e também começar deixando teus contatos para que quem queira se aprofundar, quem queira conhecer um pouco mais. Tu tem um trabalho lindo no teu canal do Instagram mesmo, que tu compartilhas várias constelações. Toda segunda-feira tem uma meditação com alguma palavra a mais. Então, queria que tu deixasse esses dois aspectos aí para o pessoal também. Então, aqui no Instagram é Renate P de Padilha, Miller, M-U-L-L-E-R, né? No meu canal do YouTube, ali eu vou deixar até o final do ano 40 meditações, né? Que tem ensinamentos tanto do Pathwork quanto das constelações, estão lá, já estão 38, já está lá, né? Faltam mais 2 para completar as 40, aberto para todo mundo gratuitamente. No canal é Renate Miller Canal, né? No Instagram. E o meu site é renatemiller.com.br, tá? Aí, tu tá botando tudo ali, obrigada. Então, fico à disposição, né? É um grande prazer. Eu conheço... E um livro? Qual seria um livro para o pessoal poder se inspirar? Livros do Pathwork, eu recomendo todos. O Caminho da Autotransformação, Criando União, que é específico, mais palestras de relacionamentos, né? Se quiserem conhecer mais e ter acesso às palestras do Pathwork, está lá
Pathwork Sul ou pathwork.com.br, tem os sites, né? E eu gosto muito de um livro, deixa eu pegar ele aqui, do Hellinger, que não ensina a constelar, mas ensina a filosofia. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Esse, para mim, é um livro que resume tudo sobre a filosofia hellingeriana. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Esse é um livro que eu super recomendo. Tá? E obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Um prazer te conhecer também, incrível. Dá vontade de ficar conversando um monte de tempo. Vou te seguir aí nas redes sociais. Para o pessoal aqui, pode entrar aqui em cima, é só clicar no... Eu já estou te seguindo, então gratidão aí para o seu tempo. Ótimo. Um abraço grande. Renate, muitíssimo obrigado, foi maravilhoso, pessoal. É exatamente isso que a gente traz na Splendor. Então, se você está gostando, comece a nos seguir. Toda terça e quinta nós trazemos alguém espetacular assim para compartilhar a sua experiência, para que possamos ver de que é exatamente caminhando que a gente vai aprendendo, que a gente vai pegando como é que são os caminhos das pedras, e nem toda dificuldade ela significa uma dificuldade. Às vezes é um outro caminho para a gente poder aprender. Como a gente pôde ver hoje com a Renate, como o André, eu e vários outros aqui já passaram trazendo essa experiência. Então não adianta a gente ficar ansioso e querer certo aquilo. Calma, vai vivendo a vida, vai caminhando o caminho. Quinta-feira estaremos com o Bruno Goulart, também outra figura fantástica, também está no Pathwork conosco, também trabalha com movimentos essenciais, que é outra habilidade da Renate, que ela também participou desse movimento, desse conteúdo também. Sigam a Renate, nos sigam, compartilhem, tragam suas dúvidas. Se você quiser compartilhar também sua experiência, manda um direct para nós. Será um prazer recebê-lo aqui compartilhando. Renate, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Tchau, queridos. Beijos e abraços a todos. Ótimo. Tchau, tchau.